Hoje com o pastor Joseph Prince. Como vocês estão? Estamos vivendo tempos extraordinários, amém? Você tem visto como o tempo tem passado rápido? Não é incrível? Nós temos visto o que Deus tem feito. Quando olhamos para trás, vemos a bondade do Senhor para conosco. Temos visto o que Ele tem feito, nos protegendo, nos guardando. Deus conhece o futuro. E Ele permite que o homem use o seu livre-arbítrio para escolher que caminho quer seguir. Se você não sabe o que eu estou falando, deixe-me dizer isso. Deus não vai impedir você de exercer o seu livre-arbítrio, mesmo que você se afaste dele. É sua escolha. Se Deus nos tivesse feito robôs, não existiriam problemas no mundo. Mas Deus não quer robôs. Deus quer homens e mulheres com livre-arbítrio para amá-lo, adorá-lo e obedecê-lo. Mas mesmo sendo livres, não podemos escolher o resultado. Não podemos escolher colocar o nosso dedo no fogo e dizer, decidi colocar o dedo no fogo, mas decido não me queimar. Não, se escolheu o fogo, escolheu a queimadura. Você não pode escolher o resultado da sua escolha. Deus, certa feita, disse para Israel, coloco diante de vós vida e morte, e é como se Deus, no seu amor, dissesse, escolham a vida, para que vós e os vossos filhos vivam. Deus é um bom Deus. Ele é um Deus maravilhoso. Seu coração é gentil, além de qualquer medida. Suas misericórdias duram para sempre. E em todo tempo, a Bíblia diz, Deus estende suas mãos para o homem pecador e rebelde. Deus poderia facilmente destruir o homem, mas ele é compassivo. E quando Jesus veio, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Lendo João 1 diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Fez tabernáculo, diz no grego. É como se, entre parênteses, o apóstolo João escrevendo isso, com quase 100 anos de idade, segundo alguns eruditos, ele olhou para quando era jovem e escreveu, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e entre parênteses, ele escreveu, e nós vimos sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Digam todos, cheio de graça e de verdade. João disse, nós o vimos em carne, Deus em carne, o Verbo se fez carne e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Glória tem a ver com graça e verdade, verdadeira graça. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E Jesus veio para Israel, sua primeira vinda foi para Israel. Quando Israel o rejeitou, a salvação foi oferecida para o mundo inteiro. Deus já tinha o mundo inteiro em sua mente, antes de escolher Abraão e a nação de Israel que veio dos seus lombos. Deus já tinha em mente a bênção para todo mundo, mas Deus queria um exemplo, uma nação que refletisse a sua bondade, manifestasse sua glória, amém? E provocasse as nações ao redor, pelas bênçãos e favor que estariam sobre eles, para que elas também buscassem o Deus verdadeiro, fugissem dos ídolos e o servissem. Essa é a razão por que Deus levantou Israel. Deus fez um concerto com Israel e até hoje, mesmo Israel tendo rejeitado o seu Messias, Deus não se esqueceu de Israel. Daniel profetizou no Antigo Testamento, antes de Alexandre o Grande. Na visão que ele teve, ele viu Alexandre o Grande. E ele viu que o chifre do bode foi quebrado rapidamente. A conquista de Alexandre foi rápida e sua morte foi rápida. Ele morreu com 33 anos. E também Daniel teve uma visão de Deus e ele viu o fim dos tempos e o Império Romano restabelecido, os Estados Unidos da Europa.
Este será o último império, de onde o anticristo surgirá e reconstruirá o templo em Israel. Agora, quando Israel foi espalhado pelo Império Romano no ano 70, Jesus profetizou o que aconteceria e ele disse, quando descia montado no jumentinho, no exato dia, se você calcular, no mesmo dia que Daniel profetizou em Daniel 9, Daniel teve uma visão, melhor, o anjo Gabriel veio a ele e lhe deu essa palavra de profecia com respeito ao seu povo. Ele disse a Daniel com respeito ao povo judeu: haverão 70 semanas de anos. Isso quer dizer, uma semana são 7 anos. Isso é hebraísmo. Quando Jacó queria casar com a linda Raquel, Labão disse, cumpra a semana dela. E ele trabalhou 7 anos. Uma semana são 7 anos profeticamente. 70 semanas são determinadas sobre o povo judeu. Você pode calcular quando Jesus veio, Israel o rejeitou, Jesus vinha montado em um jumento. A Bíblia diz, eis que o teu rei virá, pobre e montado sobre um jumento. E ele veio com misericórdia, ele veio com ternura, ele veio com amor e poder para curar o enfermo, limpar o leproso, curar o surdo, abençoar as crianças. E se eles tivessem recebido Jesus Cristo naquele dia, quando ele desceu a Jerusalém, o céu desceria à terra e não existiria mais crianças doentes, nem mais pobreza, nem morte. Se Israel houvesse entendido a hora da visitação e recebido o rei prometido, aquele que a Bíblia diz ser o grande filho de Davi, se tivessem aceitado Jesus Cristo, o reino de Deus teria vindo à terra. É por isso que João Batista não pregou o evangelho da graça, ele pregou o evangelho do reino. Mesmo quando Jesus veio, Jesus pregou o evangelho do reino. Ele dizia, o reino de Deus está aqui, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Eu estou aqui, aceitem-me. E não terão mais doenças. Será o fim da pobreza, o fim de todos os problemas e os problemas da humanidade, porque ele regeria em Jerusalém. É por isso que existem tantos problemas em Jerusalém. Israel rejeitou Jesus. Eu já preguei sobre como Jesus veio como rei e foi rejeitado. E então, falei sobre o mistério da igreja. Eles nunca entenderam a igreja. Os 12 discípulos não entenderam a igreja. A igreja era um mistério escondido. Foi o apóstolo Paulo que se converteu depois, que revelou a igreja. A igreja era um mistério. A igreja não é um prédio. Somos todos nós que somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, filhos de Deus. A maior organização viva, na verdade, um organismo vivo, composto pelos nascidos de novo, a maior e mais poderosa organização no universo. A mais bem-sucedida e eterna. E você faz parte dela. É cidadão dela. Vocês me escutam? Mas quando Israel rejeitou Jesus Cristo, não esqueça que não foi somente Israel. Os gentios também, os romanos estavam incluídos. Nós estávamos incluídos. Uma outra oferta foi proposta no dia de Pentecoste. Pedro se levantou e disse para o povo judeu, alguns dias depois de Jesus morrer e ressuscitar dos mortos. E Pedro pregou para o povo judeu e disse, eu sei que vocês fizeram por ignorância, mataram a ele. Mas Deus ressuscitou o príncipe da vida. Mas houve um propósito para a sua morte, ele levou nossos pecados, sofreu sob a ira de Deus por nossos pecados e os removeu por completo, de forma eficaz. Por isso, se Deus julgasse você hoje, seria injusto para com o que Cristo realizou. Seria injustiça da parte de Deus julgar a você se você é um crente, porque Cristo levou seus pecados. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso Jesus, naquele mesmo dia que Daniel profetizou, 433 anos, exatamente, 69 semanas, 483 anos, 7 anos restavam para completar 70 semanas. Ele entrou em Jerusalém, chorou sobre Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Ele disse, se você soubesse quantas vezes quis eu juntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintos, mas você não quis. Não quis a minha proteção. Como a mãe que ama tanto seu filho e o filho cresce sob o seu cuidado.
sua ternura. Ela se sacrifica tanto pelo seu filho e ele a abandona, a desonra e a rejeita. Com o coração quebrado, Jesus chorou sobre Jerusalém. Eis que a sua casa ficará deserta. O relógio parou. O relógio profético parou. Nos 483 anos. 69 semanas. Quantos anos faltam? 7 anos mais. Restam. Serão os anos da grande tribulação do livro de Apocalipse. Passaram 483 anos, dos 490 anos, faltam 7 anos. O relógio profético parou, e Deus diz que remirá e salvará os chamados que respondem à mensagem das boas novas da graça. Agora as boas novas da graça vieram. E todos os que creem no seu Filho terão Jesus como Rei em suas vidas. Mas virá o tempo em que esse período concluirá e o último dos gentios será salvo. E quando esse momento chegar, eu não sei quando será, Deus vai dizer, chegou a hora. Jesus voltará, ele virá para Israel, lembre-se disso. Israel que o rejeitou. E Zacarias profetizou. Ele mostrará as feridas e eles dirão, que feridas são essas nas suas mãos? E dirá, fui ferido na casa dos meus amigos. Que dia maravilhoso, veremos face a face. Amém? Mas eu e você vamos vê-lo antes. O arrebatamento da igreja será primeiro. Esse arrebatamento é um mistério escondido de Israel, porque Israel nunca sonhou que existiria a igreja. Os chamados. Os discípulos não entendiam isso. Quando Jesus ressuscitou dos mortos em Atos 1, eles disseram, Senhor, onde virá o tempo que restaurarás o reino de Israel? Jesus olhou para eles e disse, não é para vocês saberem o tempo e as estações que o Pai estabeleceu por sua autoridade. Mas vocês receberão poder. 2000 anos se passaram e Deus está alcançando as nações ao redor do mundo, não somente Israel. Enquanto Israel está em cegueira parcial, mas existem crentes lá, Deus está alcançando o mundo inteiro. O último gentio será salvo, eu não sei quando isso vai acontecer, e Deus vai dizer, chegou. Deus dirá, filho, vai buscar sua noiva. E a igreja é o corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo que foram remidos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nós somos parte disso. Então ele voltará. E quando ele voltar, escutem, ele voltará nosso Salvador e juiz para o mundo. Na sua primeira vinda, o anjo anunciou, eis que tragam boas novas, a mensagem do Natal. Hoje nasceu em Belém, cidade de Davi, o Salvador e não o juiz. Mas na sua próxima vinda virá como juiz. Ele vai ordenar todas as coisas do mundo. Correto? Tudo. Todo o mal será eliminado no reino milenial de Jesus. Quando ele estabelecer seu reino, não haverá mal. E pela primeira vez na história dos homens, o regente será alguém gentil, bom, poderoso, mas não esqueça que ele é o leão e o cordeiro. Não somente o cordeiro. Como leão, da sua boca sairá fogo, uma espada afiada que matará a besta e o anticristo. Do Império Romano restabelecido, dos Estados Unidos da Europa. O anticristo vai surgir, nós não vamos vê-lo surgir porque não estaremos aqui. Você entende? O que está acontecendo, pastor? O que é que está acontecendo nesse mundo? Veja, nossos avós jamais sonharam que Israel voltaria a ser uma nação. Mas aconteceu durante a vida deles. Nossos bisavós não viram Israel se tornar nação. Na verdade, nos anos 1800, quando Charles Spurgeon viveu, Moody, F.B. Meyer, J. Campbell e outros grandes homens de Deus, eles diziam coisas assim. Eles diziam que, para que houvesse um templo reconstruído, onde o anticristo, profetizado por Daniel, estivesse nesse templo, os judeus precisavam antes retornar para a sua terra. Não esqueça que no ano 70, depois de Cristo, Tito, o general romano, invadiu Jerusalém e destruiu o povo judeu. Jesus previu isso.
Jesus disse, os exércitos virão e vocês serão sitiados e mortos. Muitos serão espalhados na terra. E isso aconteceu durante 2000 anos. Jesus veio para dar-lhes proteção e eles rejeitaram. Aqui tem um princípio. Deus não dá o que você não quer. Deus não pode proteger ninguém que diz, eu sei me proteger. É incrível como as pessoas rejeitam a Deus. E quando coisas ruins acontecem, dizem, onde está Deus? São rápidos para culpar, mas não para crer. Deus é um bom Deus, Ele quer ser seu Deus. Um grande texto para memorizar é esse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É como disse um dos grandes poetas ingleses, é como um lindo cisne em um lago. Existe um, mas você vê dois. Isso é poesia. Quando você vê o pastor, significa que nada vai faltar. Se ver um, vê os dois. A Bíblia é clara. Quando Deus diz que não vai faltar, não vai faltar. Ele é seu pastor. Não é o trabalho da ovelha cuidar do pastor, mas trabalho do pastor cuidar da ovelha. Se você está fora do rebanho, como é que Deus pode cuidar de você? Seja ovelha. A ovelha pode ser ingênua, mas ela é amada, cuidada, protegida. Por isso Jesus clamou sobre Jerusalém e disse, a casa de vocês vai ficar desolada. E o relógio profético parou. Mas vai reiniciar, como vemos em Apocalipse, os 7 anos de tribulação, antes de Jesus retornar na segunda vinda, mas antes seremos arrebatados. Muitos não entendem isso, ok? Que na Bíblia, a segunda vinda de Cristo se refere a quando ele voltar corporalmente para Israel, antes do anticristo destruir Israel. Os olhos do mundo hoje estão em Israel. O antissemitismo ressurge. E a Bíblia diz que ele mesmo virá resgatar Israel. Não será o sistema de defesa aérea. Não são as armas e nem os soldados que ajudarão Israel. Ele mesmo virá. E destruirá os exércitos inimigos com o sopro da sua boca. Então regerá a partir de Israel e de Jerusalém, a cidade onde morreu. Regerá sobre o mundo. Ele não está morto, irmãos, ele vive. À destra do Pai, ele conquistou a morte, ele se levantou dos mortos, esmagou a cabeça de Satanás. Por isso afirmo que nós pertencemos ao vencedor de todas as batalhas. Jesus previu o que aconteceria no ano 70, e quando disse isso era no ano 33. Talvez com a diferença de 2 ou 3 anos. 40 anos depois, no ano 70, General Tito era filho do imperador romano da época, Vespasiano, e o seu filho era um general. Ele comandou o exército romano que sitiou Jerusalém. Jesus profetizou que quando visse esses exércitos sitiando Jerusalém, ele disse para os seus discípulos e a todos os que criam nele, todos os judeus que criam, naquela época só os judeus criam, diz, quando isso acontecer, os exércitos cercarem Jerusalém, ainda havia oportunidade de sair. Jesus disse, saiam de Jerusalém, não fujam para o telhado. Quando isso acontecer, fujam, vão para o deserto imediatamente. O deserto era Petra, na Jordânia, essa área. Você sabia que Joséfo, que não era crente, era um historiador judeu que viveu durante o tempo do Império Romano, durante as guerras dos judeus e dos romanos, quando eles atacaram Israel? Ele estava vivo e registrou tudo. As atrocidades que aconteceram nas guerras dos judeus, ele registrou e disse que os crentes nesse Messias, nenhum morreu. Lembraram o que Jesus disse e fugiram. E o general Tito entrou na cidade e destruiu a cidade. O general Tito disse algo muito interessante para o seu exército. Lembre-se que ele era filho do imperador. Disse, não destruam o lindo templo. Mas o que aconteceu é que queimaram Jerusalém. O exército incendiou Jerusalém. E à medida que o ouro derreteu, o templo tinha muito ouro do lado de fora, bem como do lado de dentro. E à medida que derreteu,
penetrou por entre as pedras. O ouro, em forma líquida, entrou entre as pedras e o seu exército desobedeceu Tito, o que não acontecia com o exército romano. E eles separaram as pedras, derrubaram para retirar o ouro. E assim, derrubaram o templo. Eles agiram como ladrões, mas eram soldados. Agora cheguei à mensagem que quero pregar. Mateus 24. Eu vou ler os primeiros 2 versículos e vou pedir para o pastor Gabriel ler todo o texto. Certo? Essa é a minha mensagem. Se você quer saber o que está acontecendo no mundo hoje, na época de Spurgeon e de Moody, eles olhavam para Israel e viam ali um lugar infestado com malária. Chamavam Palestina. Ninguém morava lá, somente animais selvagens e alguns beduínos. Dessa forma, para Jesus voltar e resgatar Israel, Israel deveria voltar para a sua terra. Nós vimos isso acontecer. Ok? Nós somos a geração que Jesus diz, essa geração não passará até que essas coisas se cumpram. Leiamos. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Por trás do texto você pode ver o muro oriental, que é o que restou do templo. Não o templo em si, somente o muro. E olhando para o templo lindo que Herodes havia construído, Jesus lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo. No original diz, em verdade, que amém, amém. Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O Filho de Deus disse, nem uma pedra do templo, não do muro, mas do templo, ficará sem ser derribada. É isso que o Filho de Deus disse. O filho do imperador, General Tito, disse, não derrubem o templo, não o destruam. Ele deveria ter dito, destruam o templo. Mas o Filho de Deus disse, vocês veem esse lindo templo, não restará uma pedra. Por quê? Porque Deus vai se retirar. Ele não vai proteger mais. Eles rejeitaram o Filho. O Filho de Deus diz, vai ser derrubado. O filho do imperador diz, não destruam. O que aconteceu? Bem, foi destruído. Eu já estive lá, todas as vezes que eu vou lá, eu preguei da última vez nas escadas, que já estão lá há 2000 anos. Um dos astronautas que foi à Lua disse que é melhor estar lá do que na Lua. Porque Jesus pisou ali. Eu tive o privilégio de pregar para centenas e centenas de pessoas lá, e foi uma incrível experiência. Bem, e nos degraus do sul, no sudoeste, tiramos essa foto, onde vemos nossos irmãos entre as pedras caídas, lá de cima, na montanha do templo. Vamos examinar de perto. Veja o tamanho das pedras. É isso que Jesus disse que aconteceria. Voltemos ao texto. Não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, se referindo ao templo. Próximo versículo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Primeira pergunta, quando o templo será destruído? Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Terceira pergunta, 3 perguntas. Quando o templo será destruído? Qual o sinal da sua vinda? E quando é o fim do mundo? Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele começa a responder 3 perguntas. Eu quero que você saiba que 4 discípulos fizeram essas perguntas. Marcos cobre algumas coisas que Mateus não cobre. Marcos 13 registra que Pedro, Tiago, André e João fizeram essas perguntas. Ok? Isso está em Marcos 13. Lucas também menciona Jesus falando do tempo do fim. Isso está registrado em Lucas 21. O interessante aqui, cada evangelho tem o seu propósito. Em Mateus diz, quando acontecerão essas coisas, ele havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. Assim a primeira pergunta é, quando o templo será destruído? Lucas responde. Mateus responde a pergunta 2 e a pergunta 3. Ele responde a pergunta 2, qual o sinal da tua vinda e o fim do mundo? Mas Lucas responde, quando o templo será destruído?
Vamos rapidamente para Lucas 21. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que são escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Por 2000 anos, o povo judeu tem estado espalhado por todas as nações da terra, a diáspora, e Jerusalém será pisada pelos gentios, pelos romanos no ano 70. Até agora, temos tido diferentes nações gentílicas conquistando Jerusalém nesses últimos 2000 anos. Os mamelucos, tivemos também os turcos, antes dos ingleses, povos não judeus, gentios, até 1948. Os pés judeus pisaram aquela terra depois do Holocausto. As nações da terra se comoveram, entraram em acordo que Israel voltasse a ser nação. Aquela terra lhes pertencia. Davi foi o seu rei, e ele escolheu Jerusalém como a capital da sua nação. Eu sei que existe um enorme debate no mundo, esse é o território mais disputado em todo o mundo. Mas por que nossa geração viu isso? Quanto mais vejo as notícias e leio os jornais, mais fica estabelecido que a Bíblia é um livro inspirado. É o sopro de Deus, que vai além do seu tempo. Jesus disse, quando o Espírito vier, ele mostrará coisas que virão. Eu creio que não se referia somente ao Apocalipse, se referia a todas as profecias que aconteceriam. 2000 anos atrás, ele disse que o Espírito nos revelaria essas coisas. E João viu o que aconteceria. No fim dos tempos, os homens seriam identificados por números. Qual o seu CPF? Não faz diferença qual a sua aparência. Qual o seu CPF? O número da sua identidade. Qual o número? Precisamos do número. Tudo é número. Agora, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. De certa forma, Jerusalém agora está nas mãos dos judeus, mas não completamente. O monte do templo ainda não está nas mãos dos judeus. Assim, não está plenamente. O que quer dizer que o tempo dos gentios ainda não está completo. E por quê? Porque Deus é misericordioso. Deixe-me dizer isso, quando Jesus voltar, certo? Ele voltará como Salvador para o seu povo, mas juiz para o mundo. Talvez você diga, pastor, Jesus é gentil, ele é o Cordeiro. Amigo, deixe-me dizer isso. Certo é certo, errado é errado. O errado tem que ser julgado. Se o errado recebeu muitas oportunidades, muito espaço, muito tempo, e ainda assim se recusa a mudar, antes que o errado destrua outros e propague mais erro, ele precisa ser destruído. Daí uma coisa que o mundo não entende. Muitas vezes, temos que pará-lo. Temos que matar o câncer antes que ele se espalhe. Você entende? Existem guerras morais para parar outras guerras. Nós vemos isso na história. Graças a Deus pela América e pelas nações aliadas à América. Ok. Até que o tempo dos gentios se complete. E vivemos nesses dias, certo? Moody não podia dizer isso porque Israel não estava ainda na sua terra. Mas nós vimos isso acontecer. Foi na nossa geração. O mundo ignorou.